Fala pessoal, sejam todos bem-vindos. Bora aqui para mais um conteúdo, mais uma notícia trazendo para vocês as últimas informações diretamente de Brasília. Vamos aqui com comentários do canal 4x4, já deixando os créditos ao canal do 4x4 na plataforma do YouTube. Se não é inscrito no canal, se inscreva, deixe o seu like e o seu comentário, que isso faz uma enorme diferença para a gente aqui dentro da plataforma. E não se esqueçam, pessoal, de comentar aí de qual cidade vocês estão nos assistindo. Agora bora para o conteúdo. O petista disse neste domingo, na abertura da Cúpula do Futuro em Nova York, que o pacto aprovado pela Organização das Nações Unidas para lidar com crises estruturais não é suficiente. E aí, sem saber administrar o tempo de fala, o Lula teve o microfone cortado. Ele estourou os 5 minutos permitidos para cada discurso. O Sul Global não está representado de forma condizente com o seu atual peso político, econômico e democrático. I thank the President of the Federative Republic of Brazil. Bom, ele não foi o único, né, diga-se, que estourou o tempo e teve o microfone cortado. O presidente do Iêmen também, de Samoa, também tiveram o microfone cortado. Mas a gente viu ali a turminha que estava acompanhando, né? Talvez nem o presidente do Iêmen, nem de Samoa, tivessem uma turminha daquelas ali acompanhando seus discursos. E esse encontro aí, ele antecede a Assembleia Geral das Nações Unidas e foi convocado pelo secretário-geral da ONU, o incrível, o maravilhoso Antônio Guterres, que diz que o mundo está acabando, deve acabar na semana que vem, né, que é um globalista assim, de primeira linha, e o Lula então vai voltar a discursar na terça-feira. E como vimos ali, acompanharam a fala do petista, a Janja, os ministros Mauro Vieira e Marina Silva, o assessor especial da presidência, Celso Amorim, e o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco. Consta, o discurso foi extremamente ruim, né? Ele reclamando basicamente que o globalismo não está tendo a força que deveria ter, então parece que soberania nacional é algo que o Lula não considera. Discurso ruim, e ainda não soube falar no tempo. Avisaram antes, hein? Olha, 5 minutos para cada um. E ele acabou estourando, teve o microfone cortado. E Rodrigo Pacheco e Marina Silva, né? Que está botando fogo. Não sei, a culpa é da Marina Silva, porque o Brasil está pegando fogo e ela estava lá na ONU, que é o palco principal dos ambientalistas histéricos, consta. Tudo que a esquerda consegue fazer é discurso vazio, né? Agora, um comentário inicial, né? Como melhora quando a gente está tendo que ouvir por ossos do ofício a voz desse desgraçado, desse ladrão, né? E aí, de repente, vem o silêncio, vem só o ventríloco, né? Fica só a mímica. É impressionante como alivia, né? Eu acho que tem essa sensação. Bom, vamos lá, Lacombe. O Lula insiste, e não é de hoje, ele insiste naquele trechinho, já deu para ouvir ali, né? O Sul-Sul. Eu sou o primeiro a ter inúmeras críticas à ONU. Para mim, a ONU fracassou terrivelmente em sua missão como sucessora da Liga das Nações, virou um cabide de emprego, um instrumento globalista que fica repetindo slogans vazios. Eu chamo de refúgio da esquerda caviar global. Né? A ONU não serve para muita coisa mais. Ainda bem que o mundo tem os Estados Unidos como xerife na prática, porque se dependesse da ONU, inúmeros conflitos, né, teriam sido vencidos pelo lado errado, pelo eixo do mal. E o Lula vem exatamente com esse discursinho de quem quer enaltecer essa turma. O Sul-Sul, a aliança dos países que precisam ser melhor representados na ONU e tudo mais. O que ele quer na prática é enfraquecer o Ocidente, que está em crise, e crise inclusive de representatividade, com seus problemas próprios, né, causados pela esquerda globalista, né? Ele quer enfraquecer o Ocidente e aumentar o poder de quem?
de ditaduras socialistas da África, de ditaduras comunistas da América Latina, o Brasil já incluído aí, né? E, claro, da Rússia e da China, que são os que pagam a conta e comandam esse bloco sujo todo. Né? Então, é nefasta a visão de mundo do Lula. Ele quer fortalecer os inimigos da liberdade em âmbito global. E eles acham que a ONU é o caminho para isso. Né? Repito, a ONU há muito tempo já deixou de ser o instrumento que realmente serve de liderança e de xerife do mundo. Né? Fosse isso, a gente estava ferrado, lascado, a gente está ficando, né, ferrado. Se o Donald Trump perder nos Estados Unidos, isola, a coisa vai ficar bem esquisita mesmo no mundo, justamente porque não é da ONU que vem as garantias de segurança e liberdade para os países. Tudo bem, a OTAN tem lá o seu papel, mas é o papel americano que garante isso. Quando o xerife do mundo exala fraqueza, fragilidade, os inimigos da liberdade ficam mais ousados. E quem são os inimigos da liberdade em âmbito planetário, né, nesse xadrez geopolítico? China, Rússia, Venezuela, Cuba, Irã, Brasil. A turma aí da velha imprensa no Brasil tinha medo do nosso país virar o pária mundial com Bolsonaro, né? Tá aí. O Brasil hoje é oficialmente um pária perante o mundo que importa, o mundo ocidental, com suas crises particulares, mas ainda um mundo onde tem alguma liberdade para o indivíduo e para as minorias, e o Lula quer enaltecer o que há de mais abjeto em termos de regimes no planeta. O Ana estava aqui de olho no chat e muita gente consta falando, o Constantino descreveu o que eu senti e o que eu sinto. Né? Na hora que desligaram o microfone, a gente parou de ouvir a voz do Lula, e eu sei que quando a gente roda aqui, né, mostra alguma fala do Lula, eu sei que muita gente vai pro botãozinho de mudo e tira o áudio, espera terminar porque não suporta. Mas, Ana, um discurso muito ruim em conteúdo, e com aquela turminha ali acompanhando, também o pessoal no chat falando aqui, elogiando muito o Rodrigo Pacheco, claro, né, ali aplaudindo o discurso do Lula. Ana? Lacombe, é difícil, né? Nós que temos aí as dores do nosso ofício de ter que ouvir o Lula o tempo todo. Eu, por acaso, assisti esse discurso dele, e quando o microfone foi cortado, eu achei que era problema na minha conexão. Aí eu falei, ué, será que aconteceu alguma coisa aqui? E aí, de repente, veio, né, o som da pessoa ali na ONU falando muito obrigado, presidente da República Federativa do Brasil. E ele continuou falando. Ele continuou falando. Então, assim, a sensação, às vezes, que eu tenho é que o Lula, ele é um Joe Biden dos trópicos. Não fala nada com nada, tem essa coisa dessa raiva enrustida, esse ódio o tempo todo ali no tom de voz, aquela coisa de nós contra eles. E você vê que é um discurso que não se conecta com absolutamente ninguém no Brasil. O PT e o Lula não tem ninguém nas ruas, eles não têm ninguém nas redes sociais, ele não teve absolutamente ninguém nas lives semanais dele. Ali batia 600, 800 pessoas no máximo, não passava de 1.000 pessoas. Então, eles discursam para uma bolha, que é exatamente a ONU, como o Consta muito bem explicou. A ONU é um órgão absolutamente falido. Eu tenho um artigo na revista Oeste, que foi até o Augusto que pediu que eu escrevesse sobre a ONU. É um artigo até um pouco mais longo do que o normal, porque para falar da ONU é meio complicado, né? Você não colocar tudo ali e, ao mesmo tempo, se você coloca tudo, fica uma enciclopédia. E o título do artigo, eu até roubei, até marquei o Roger do Traje a Rigor, porque no começo do artigo eu cito exatamente os anos 80, né, o Traje a Rigor, e o título é A Gente Somos Inútil, uma referência à famosa música que nós cantamos tanto na nossa adolescência, Inútil, A Gente Somos Inútil, que é praticamente a ONU.
A ONU hoje é uma organização completamente inútil. Se você procura ali um pouco mais, eu até coloquei no meu artigo alguns pontos em relação a isso. Comissão dos Direitos Humanos, Arábia Saudita, Venezuela, né? A Comissão dos Direitos da Mulher, mesma coisa. Então, assim, países que não respeitam as mulheres. Então, aqui isso aí é para bolha mesmo. Ali, na verdade, qualquer discurso ali para a ONU é um discurso com espelhos na frente, eles estão discursando para eles mesmos. Agora, é vergonhoso o Rodrigo Pacheco ali, né, batendo palma. Esse, pelo que eu andei pesquisando em várias áreas de Minas Gerais, professores, estudantes, empreendedores, Minas Gerais parece que cansou de vez de Rodrigo Pacheco, e se ele sonha com o governo do estado, acho que vai ser bem complicado. E, aliás, os mineiros devem abraçar aquela ideia que o Eduardo Bolsonaro disse, inclusive aqui no 4x4, começar a fazer campanhas e passeatas e manifestações em Minas Gerais com o nome do Rodrigo Pacheco em absolutamente tudo. Porque esse desmando jurídico e inconstitucional a qual o Brasil está sendo submetido há alguns anos já, nós não temos mais a menor dúvida que tem as digitais do senhor Rodrigo Pacheco. A gente falou do Mauro Vieira, né, que seria o ministro das Relações Exteriores, mas quem manda ali no fim das contas é o genial Celso Amorim, aquele que escreveu prefácio para livro do Hamas, né, que está aí sempre atacando Israel, defendendo o grupo terrorista. E o Ministério das Relações Exteriores do governo Lula divulgou um comunicado no qual condenou os ataques com bombas instaladas em pagers, né, e também em rádios comunicadores usados por terroristas libaneses do Hezbollah. Essa ação deixou quase 3.000 feridos. É isso aí, pessoal, e vamos aqui para mais uma notícia. Mesmo com o Brasil registrando recordes de queimadas, Lula pregará solução climática na ONU, buscando minimizar as cobranças em torno de seu governo. Petista deve explorar a necessidade de ações globais para lidar com a disparada do fogo. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva desembarcou em Nova York para participar da 70 da Assembleia Geral da ONU, né, que é a 79 edição, né? Está acontecendo tem 79 vezes que acontece essa Assembleia da ONU, Geral da ONU, só que não resolve absolutamente nada, né? Onde tem como foco central debater reformas das instituições multilaterais. Além disso, o líder brasileiro terá uma agenda extensa de reuniões voltadas para as questões globais, como a crise climática. A viagem ocorre em um momento extremamente crítico para o Brasil. O país enfrenta uma seca severa e um número crescente de incêndios florestais, expondo as fragilidades da resposta governamental diante dessas crises, ou seja, não consegue fazer nada, né? Não tem um plano, né? Ele vai culpar o clima. Lula pretende levar um palco global o discurso que as nações mais ricas devem assumir maior responsabilidade no combate às mudanças climáticas, apontando para a necessidade de ações conjuntas. A expectativa é que o presidente conecte a crise interna brasileira ao cenário climático no exterior, mencionando a urgência de uma resposta coordenada. Ao compartilhar a responsabilidade entre os países, Lula busca desviar parte das críticas que sua administração tem recebido, especialmente no que diz respeito à falta de controle sobre os incêndios e à gestão ambiental. Embora o tema tenha sido uma das principais pautas desde o início de seu terceiro mandato, o Planalto não tem conseguido dominar por completo essa agenda. A União Europeia, por exemplo, já sinalizou que adotará uma postura mais rígida em relação à proteção ambiental.
A partir de 2025, o bloco proibirá a importação de produtos originados em áreas desmatadas ilegalmente e que coloca o Brasil diretamente na mira, mesmo com os esforços diplomáticos do governo brasileiro para reverter essa decisão. A medida entrará em vigor. É isso aí, pessoal. Agradeço a vocês pela companhia. Se não é inscrito no canal, se inscreva, deixe o seu like e o seu comentário, que isso faz uma enorme diferença para a gente aqui dentro da plataforma. O YouTube entende que o conteúdo é relevante e entrega para mais pessoas. Desde já agradeço. Valeu!